continuidade ao estudo do nosso BR Office Writer e agora nós vamos falar sobre os menus. Vamos falar especificamente sobre o menu arquivo. Acompanha aí na tela do teu computador, como sempre, ampliando. Tem algumas características importantes aqui no menu arquivo que nós temos que ver, como o novo, abrir, salvar, salvar como, são opções já vistas aqui em aula através dos botões. Mas além desses comandos bem importantes, é claro, nós temos outros comandos em cada um dos menus. E um primeiro alerta que eu faço quando nós começamos a estudar os menus do BR Office Writer é observar as teclas de atalho que estão indicadas através desses menus. Acompanha comigo quantas teclas de atalho aparecem descritas aí no menu arquivo. Acompanha lá a opção novo da tecla de atalho Ctrl mais N, a opção abrir da tecla de atalho Ctrl mais O, a opção salvar Ctrl S, salvar como Ctrl Shift S, entre outras teclas de atalho, como por exemplo o imprimir Ctrl P e o sair Ctrl Q. Então é importante que quando a gente fala sobre teclas de atalho importantes de serem estudadas para a prova, observar as teclas de atalho que estão aparecendo nos menus. Eu não posso imaginar numa prova que tu vai conseguir decorar todas as teclas de atalho que existem num determinado programa. Claro que não vai dar. Mas as teclas de atalho que estão descritas nos menus do BR Office Writer, isso é obrigação para quem está fazendo prova desse programa. E por que é obrigação? Porque se elas estão descritas nos menus, é porque são consideradas as teclas de atalho mais importantes, aquelas mais relevantes. Então é importante tu saber. Tem que estudar tecla de atalho. Perfeito, ótimo. Mas, professor, tem um monte de tecla de atalho para estudar. Quais eu devo estudar com mais ênfase? Aquelas que estão descritas nos menus. E algumas outras teclas de atalho, como eu já indiquei em aulas anteriores, como, por exemplo, o negrito, que aqui no BR Office Writer é o Ctrl B de bold, o itálico, que é Ctrl I de itálico, o próprio sublinhado, que é o Ctrl U de underline, Ctrl U de underline, bem importante ser estudado. Então, além dessas que eu já mensurei aqui, que eu já mencionei, essas teclas de atalho que estão descritas nos menus são muito importantes, certo? Bem, vamos explorar um pouquinho então o nosso menu arquivo e essas principais operações, além daquelas já descritas, né? Só lembrando um pouco aqui a opção novo, abrir, isso já foi visto, então vamos agora para documentos recentes, opção que a gente ainda não viu. Documentos recentes mostra, na verdade, uma lista dos documentos utilizados recentemente pelo usuário, claro. Mas quantos documentos recentes aparecem nessa lista, né? Então acompanha comigo ali que ele mostra isso, ó. São 10. Nós temos aqui então 10 documentos recentes aparecendo na lista dos documentos recentes, e eles não são documentos exclusivamente do BR Office Writer. Não, aqui aparecem documentos com a extensão ODS do BR Office Calc, ODP do BR Office Impress. Então nós temos aqui os últimos 10 documentos, os documentos recentes que foram utilizados de alguma maneira no BR Office, mas não obrigatoriamente no BR Office Writer. Pode ter sido um arquivo usado no BR Office Calc ou em outro programa associado aí ao BR Office, certo? Esse é o item documentos recentes aqui do nosso menu arquivo. Além disso, nós já descrevemos aqui a opção fechar, fecha o documento. Salvar, salvar como já foi comentado sobre os tipos de arquivo, exportar como PDF, o enviar, que envia o e-mail como documento anexado também já vimos. Então